Olá, aqui é o pastor Aloysio Cordeiro, tudo bem? E vamos agora a mais um encontro aqui no nosso canal. Mas antes, se inscreve no nosso canal aí, ativa o sininho, dê o seu like. E vamos direto ao ponto. E vamos agora ao resumo da nossa lição. Lição de número 5, fruto do Espírito. O eu crucificado, primeiro trimestre de 2021. Bem, essa lição está maravilhosa, gente. O tema da lição. E semana passada foi tratado sobre os dons, espirituais. E hoje vamos falar sobre o fruto do Espírito. Um pequeno resumo. E o texto áureo diz o seguinte: ora, o Deus de esperança vos encha de gozo, de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Está no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. A verdade prática. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo que o Espírito Santo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Tem aqui essa palavra aqui, o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã. O que é ética cristã? Para a gente lembrar aqui, ética cristã é um grupo de princípios morais fundamentados na palavra de Deus. Esses princípios instruem o homem sobre como ele deve viver sua vida neste mundo de uma forma que agrade ao Senhor. A ética cristã, ela regulamenta o relacionamento do homem com o próximo e também consigo mesmo. Ok? E a leitura bíblica em classe está no livro de Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 ao 26. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Versículo 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, agora vem, o fruto do Espírito é caridade ou amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Está aí o texto áureo da nossa lição. Bem, fruto do Espírito, a definição de fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã, abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja no lar. Você vê essa manifestação do relacionamento. Você vê o fruto do Espírito, essa manifestação na convivência com descrentes, no trabalho, na sociedade. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito Santo na vida do crente, O fruto do Espírito é o caráter de Cristo no crente, ou no cristão, em nós. E é um processo de amadurecimento. O fruto do Espírito é um resultado natural, é algo natural de um processo de amadurecimento e é uma consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Então o Espírito Santo, ele é um amadurecimento, um resultado de amadurecimento e de um crescimento
né? E quando alguém aceita Jesus, né? Quando há o processo da regeneração do Espírito Santo, ele vai surgindo o fruto do Espírito. E também vai surgindo gradativamente por meio do crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Como acontece com a santificação, que é um processo também. E falando sobre o fruto no singular, aqui na lição, alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito. Ele fala obras da carne e enumera essas obras, e também quando fala do fruto do Espírito, ele enumera as virtudes. Não são frutos, né? Podia ser assim, frutos do Espírito, mas não é. É no singular. E a lição fala sobre o missionário Eurico Bergstein. Ele explica, ilustra o fruto do Espírito como uma laranja e seus gomos, né? Por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos essa laranja, né? Uma laranja. E essa laranja aqui seria uma exemplificação de como seria o fruto do Espírito. É uma laranja. O que tem nessa laranja? Tem vários nutrientes nessa laranja. Vários nutrientes. Se eu cortar essa laranja aqui e descascá-la, ela tem aqui dentro os seus gomos nessa laranja, né? Assim como se fosse também uma tangerina, que a gente descasca a tangerina. Aqui onde eu moro é tangerina, não sei aí em alguns lugares que pode chamar de mexerica, outro nome, mas enfim, é um fruto que tem vários gomos. Desses gomos tem nutrientes, mas é um fruto. Assim é o Espírito Santo exemplificado aqui. Ele tem um único fruto, e nesse fruto tem os seus gomos. E é um fruto espiritual que tem as suas virtudes. E começa com a primeira virtude dentro dele, né? Começa com o amor, e depois vem as seguintes, as outras virtudes. Começa com o amor, e em seguida vem a alegria, a paz, a longanimidade, a paciência, enfim, benignidade, delicadeza, né? Ou delicadeza, amabilidade. E o fruto, mas o Espírito de Deus, ele produz o amor, a alegria, a paz. Quem tem o fruto do Espírito, você nota a diferença na vida da pessoa. E como nós falamos antes, que o fruto do Espírito é o caráter de Cristo no cristão, né? Há uma diferença de ser cheio dos dons espirituais, ter os dons espirituais, e você ter o fruto do Espírito, né? Estamos falando aqui do caráter, e não de uma ferramenta para edificação espiritual. Estamos falando de uma vida, de um viver diário. E a lição fala sobre andar no Espírito. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente, em humildade, submissão e santidade. Nada mais é, gente, do que um estilo de vida, né? É um estilo de vida. O apóstolo Paulo, ele usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes. Em Colossenses capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. No tópico 2 fala a diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Os dons são sinais poderosos para a evangelização e edificação da igreja. Enquanto os dons são sinais para a evangelização e edificação, o fruto do Espírito é o testemunho poderoso de uma natureza purificada em meio à geração corrompida. Você vai conhecer o caráter de uma pessoa, o caráter espiritual, o caráter de Cristo, não é pelos dons, mas sim pelo fruto do Espírito. Agora, os dons do Espírito e o fruto do Espírito, todos têm a sua origem numa mesma fonte, e ambos glorificam a Cristo. Bem, a diferença, o que é em comum entre as duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem.
A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexo do amor. Paulo, o apóstolo Paulo, usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons. É o caminho ainda mais excelente. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Por essa razão, o amor aqui encabeça essa lista. Gálatas 5, versículo 22. Em outras passagens, prevalece a supremacia do amor. Está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, Gálatas, capítulo 5, versículo 13, capítulo 6, os versículos 1 e 2. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada. Está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 3. E são passageiros. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 a 10. Mas o amor é eterno. Então você observa que tudo começa no amor. Tudo tem que ter um amor, né? O fruto do Espírito, o que vem no fruto do Espírito são as modalidades, as virtudes que vêm são reflexos do amor. Que interessante, né? O amor, como o amor é importante, como já diz aquele louvor do cantor Oséias de Paula, o amor é tudo. Os dons na igreja. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. Há uma comparação aqui. Os dons são comparados a um andaime numa construção. A igreja a um edifício. Está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 ao 11. E em Efésios, capítulo 2, versículos 20 ao 22. Não é possível uma construção prosseguir sem um andaime. Mais uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. Bem, a igreja está num processo de edificação, né? E nós vamos chegar à perfeição de Cristo. E essa construção, através dos dons espirituais, esse edifício está sendo dia a dia construído, sendo edificado. No tópico 3, o Espírito se opõe à carne. Esse texto aqui, essa informação aqui é importantíssima, o que tem nessa lição. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia. O abuso da liberdade cristã, ou antinomia, ou liberalismo, né? De um lado, e o legalismo de outro. Estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e uma desunião. Está em Gálatas capítulo 5, do 13 ao 15. Né? Paulo ele leva esse assunto sobre o que estava acontecendo. De um lado, o liberalismo. De outro lado, o legalismo. Tanto o liberalismo quanto o legalismo estavam dando ocasião à carne. O que seria hoje o legalismo? Seria agir por achar que merece ser salvo, porque obedece à lei, aquela pessoa que se acha mais santa que a outra, se sente superior aos demais. O que é esse legalismo? É que a graça, a misericórdia não deveria ser para algumas pessoas, que ela merece. Enfim, nós podemos resumir, quem pensa desse jeito é que falta o amor. Tem que desenvolver aí o fruto do Espírito. Né? O legalismo, ele acha que o pecador não merece o sacrifício, mas ele sim, que não peca, não se contamina, que segue a lei, enfim. Por outro lado, também tem o liberalismo. O liberalismo que leva um ensinamento antibíblico, né? Que não precisa de uma lei para ser obedecida, né? Teologicamente, essa antinomia ou antinomianismo, né, é a crença de que não há leis morais que Deus espera que os cristãos obedeçam, né? O antinomianismo, uma palavrinha complicada para falar,
leva um ensinamento bíblico a uma conclusão antibíblica. Então, Paulo começa a trazer, né, a falar esse ensinamento para as igrejas da Galácia, né? A carne e o espírito. O contexto obras da carne significa um conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Esses impulsos estarão sempre em atividade em nossa carne, né? Aqui fala sobre essa oposição, né, entre a carne e o espírito. Esses impulsos, eles estão sempre em atividade na nossa carne. Quando ele fala, o título da lição, o eu crucificado, os impulsos, eles dominam, querem dominar o ser humano. E a única forma de nós vencermos essa carne, né, essa semente adâmica, é crucificarmos a carne, é buscarmos mais o Espírito de Deus. Quanto mais buscamos, nos consagramos, mais o Espírito Santo vai nos enchendo e mais o nosso eu vai morrendo. A nossa carne, ela vai sendo crucificada. Como diz no versículo 24, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Porque dentro de nós, dentro de você, tem esses impulsos que dia a dia, eles são impulsos que já vêm da semente adâmica, são os impulsos carnais que nós crescemos e são armazenados em nós pelo que nós vemos, nós vimos, nós ouvimos. Isso é alimentado dentro de nós. E se não buscarmos uma consagração diária com Cristo, uma busca espiritual para que Ele domine o nosso espírito, o espírito humano, que Ele domine o nosso ego, o nosso eu, quem vai prevalecer vai ser esses impulsos. Mas quanto mais nós buscamos a Cristo, quanto mais nos consagramos, quem vai dominar vai ser o Espírito Santo. Ele que vai dominar as nossas vontades. E quando ele domina as nossas vontades, esses impulsos, eles ficam sem ter o poder de atividade em nosso ser, porque o Espírito Santo que está dominando, né? Se vivermos em espírito, andarmos em espírito, quando ele fala assim, andarmos em espírito, andar significa um estilo de vida, é procurarmos viver uma vida consagrada, é procurar coisas que alimentam o nosso espírito, que nos fazem alimentar, porque essa luta entre a carne e o espírito, quem vai vencer é o que mais eu alimentar, né? O que mais eu alimentar é o que vai vencer. Se eu alimentar o espírito com a palavra, com oração, com jejum, com leitura da palavra, com bons relacionamentos espirituais, o meu espírito será alimentado. Agora, se alimentar a carne com certas amizades, certos tipos de leituras, não nos deixamos alimentar pela palavra, pelo espírito, a carne vai dominar. Isso depende exclusivamente do cristão, né? Então, esta lição é importantíssima, que nós possamos a cada dia, vencer, lutar, nos entregar para o Senhor, nos consagrar, né? O fruto do Espírito, terminando aqui, resumidamente, é a ação do Espírito Santo na vida do pecador que se arrependeu e aceitou a Jesus. A partir do momento quando aceita Jesus, já começa a desenvolver esse fruto. É de pessoa para pessoa esse resultado. Vai depender da intimidade com Cristo, da liberdade com o Espírito Santo, de cada um que tem o Espírito Santo. Quanto mais intimidade com o Espírito Santo, mais a liberdade de trabalhar, mais vai ser alimentado esse fruto. Agora, tem pessoas que não querem mudar o caráter. Tem gente que quer continuar com a vida do jeito que está, não se entregam ao domínio do Espírito Santo, né? Você já viu pessoas assim, que não tem... Você fala, puxa vida, essa pessoa, ela diz que é cristã,
mas olha o jeito dela. Olha a forma dela lidar com as pessoas. Né? Não tem o caráter de Cristo na pessoa. O Espírito Santo é ele quem molda o nosso caráter e gera, assim, o fruto, que é a expressão dele, a expressão do caráter dele. Agora, o Espírito Santo não obriga ninguém, ele não força ninguém. Ele vai trabalhar de acordo com a nossa vontade e o nosso desejo. E eu termino aqui. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Está aí a nossa lição. Gálatas capítulo 5, eu terminei aqui com versículo 24 e versículo 25. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que esse pequeno resumo aí, né, tenha servido para você, como serviu também para mim. Que tenha aí uma aula abençoada, uma escola dominical abençoada na sua igreja. Eu quero agradecer a você e, se você puder, se inscrever no nosso canal, ficarei muito feliz de você se inscrever no nosso canal aqui, tá? Se inscreve aí, ative o sininho e dê o like para que o YouTube ele reconheça, tá bom? Ative aí o sininho, compartilha também. E que Deus te abençoe. Eu estou sujeito aqui a ouvir também a sua crítica, a sua sugestão, será um imenso prazer. Tá? Me perdoe pelo som, pelo áudio, futuramente vamos melhorar. Estamos começando, ok? Que Deus abençoe você, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.